A gente volta, Débora, a falar da morte do Papa Francisco, porque o Vaticano divulgou hoje as primeiras imagens do caixão do pontífice e já é possível ver uma série de símbolos tradicionais do rito católico. A gente recebe mais uma vez aqui no estúdio daqui da CNN São Paulo, nossa editora internacional Mariana Catassi, para nos contar mais detalhes. Tudo bem, Mari? Bem-vinda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora, e a todos que assistem ao 360. Yuri, a gente preparou uma tela para mostrar um pouco do ambiente onde o Papa Francisco, o corpo do Papa Francisco está neste momento. Vamos dar uma olhada, então. Nessa primeira tela, a gente vê que o Papa está nesse momento em um caixão na Capela Santa Marta. Essa não é a residência oficial dos papas. A residência oficial dos papas é o Palácio Apostólico. Mas o Francisco escolheu morar na Capela Santa Marta, em um apartamento mais simples. E nesse momento o caixão está dessa capela. E o caixão dele também é mais simples do que os outros papas usaram. Exatamente. A gente até vai entrar nesse assunto, mas Francisco escolheu uma série de ritos muito diferentes de outros papas, exatamente por essa tradição de ser um papa mais simples, um papa mais próximo ao povo. E a gente mostra aqui, o primeiro detalhe é essa inscrição logo acima do caixão. Essa é uma oração chamada Invocação do Espírito Santo. E aí, um trecho em latim logo em cima do caixão que diz o seguinte: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Esse é o primeiro detalhe, então, Yuri, dessa cena de onde o Papa está nesse momento. Ele também está cercado de várias pessoas muito importantes. Nós temos aqui a figura da Guarda Suíça, que é o exército responsável por proteger o Papa, e ao lado dele outras figuras muito importantes, os cardeais vestidos em vermelho e os bispos vestidos em roxo. Uma figura muito importante para a gente destacar é esse cardeal aqui, o secretário de Estado, Pietro Parolin. Ele é um dos nomes cotados, Yuri, para ser o próximo Papa, um dos candidatos aí que deve estar sendo um dos principais nomes do conclave. Ele também, como secretário de Estado do Vaticano, desempenha uma função similar à de primeiro-ministro, de chanceler, e é considerado uma espécie de número 2 do Papa Francisco. A gente também preparou agora alguns detalhes do que o Francisco está usando em uma próxima tela. Como você havia mencionado, o caixão é diferenciado em relação aos outros papas. O Papa Francisco pediu para ser enterrado em um caixão de zinco e madeira. E aí, como você trazia agora, isso é muito diferente dos outros papas, porque a tradição era que eles fossem enterrados em caixões com mais camadas de revestimento, com cipreste, com chumbo, e o Papa pediu um material mais simples e com menos revestimento. A gente também destaca a mitra, que é esse adorno, o chapéu que o Papa Francisco usa, que é muito usado por bispos nas liturgias, nas cerimônias da Igreja Católica e com o qual ele também deve ser sepultado. Outro fator importante aqui é o terço, o objeto tradicional de oração da Igreja Católica, e o anel. A gente falou muito nessa cobertura, né, Yuri, sobre o anel do Papa Francisco, o anel do pescador, que era aquele anel que os papas recebem quando assumem o cargo, um anel dourado, mas Francisco escolheu usar esse anel prateado, com o símbolo de uma cruz, esse anel que ele carregava desde os tempos de cardeal, e aqui nessa foto ele também aparece usando esse anel. E, por fim, Yuri, a gente destaca a casula, que é essa espécie de manto usada pelos padres nas cerimônias litúrgicas que o Papa Francisco aparece usando também nesse momento rodeado dos cardeais e bispos. Quer dizer, tem, né, seguem-se várias das tradições da Igreja Católica, mas, de fato, Francisco, mantendo a coerência com talvez o principal do seu legado nesse papado, que é a humildade, acaba adotando todas essas outras medidas aí um pouco diferentes. E você havia mencionado, Mariana, só para aproveitar a tua presença conosco aqui, do cardeal Pietro Parolin como um dos cotados e que talvez fosse daqueles que mais tivesse condições ou pensamento mais similar ao do Papa Francisco para dar continuidade a esse legado. Agora, como bem lembrou o Américo Martins, assim como também outros integrantes da equipe internacional, dentro dos conclaves existe aquela máxima de quem entra papa sai cardeal, ou seja, muitos daqueles nomes mais cotados quase nunca acabam sendo os escolhidos. O próprio Francisco não era dos mais cotados para
sucessão de Bento XVI, né? É isso mesmo, Yuri. A gente tem uma expectativa, a gente tem analistas de Vaticano que acompanham há muitos anos a escolha de diferentes papas que apontam alguns nomes que seriam favoritos, potenciais candidatos, mas só acompanhando mesmo para a gente saber como vai se desdobrar o conclave e quem vai ser o novo líder da Igreja Católica. É isso. Mariana Catassi, muito obrigado mais uma vez, sempre muito bem-vinda aqui conosco no estúdio do 360. Débora.